Eu, mesmo sabendo que hoje a casa ia estar vazia, né, a grande maioria dos deputados estão nas ruas buscando voto, o que eu também acho extremamente legítimo, né, o processo eleitoral faz parte, né, do dito Estado Democrático de Direito. Na medida em que se acredita nisso, é legítimo ir às ruas buscar os votos. Mas eu vim aqui hoje, né, e uma das reflexões que eu gostaria de fazer, ou seja, domingo agora, 5 de outubro, o país vai às urnas, né? E nós, deputados estaduais, federais, governadores, presidentes, senadores, estaremos sendo referendados ou não, né? Estaremos recebendo voto para voltar ou não para as casas legislativas ou para o executivo. E ontem eu estava assistindo o debate para o governo do estado do Rio de Janeiro, e durante o debate, que diga-se de passagem, né, o Tarcísio Mota, candidato ao governo pelo meu partido, pelo PSOL, se colocou muito bem, né, esteve muito bem nesse debate, mas o que me chamou a atenção é que num determinado momento da disputa política, aonde o Tarcísio, né, foi de forma incisiva para cima do atual governador e candidato à reeleição Pezão, num desses momentos, para justificar, né, as acusações que recebia, o atual governador fez uma citação a mim, né, dizendo que o PSOL teria um calcanhar de Aquiles na questão moral, na medida em que eu havia respondido, e ainda estou respondendo, a um processo ético e moral aqui na casa. E aí, naquele momento, eu me senti muito importante, né? Me senti muito importante. E decidi falar um pouco sobre isso hoje aqui. Por que é muito importante? Porque não é para qualquer um, ainda mais para uma mulher trabalhadora como eu, nascida e criada na Baixada Fluminense, uma servidora pública, concursada, uma mulher que sempre, né, esteve nas lutas do povo no seu país, no seu estado, né, que passei pelo movimento sindical, pelo movimento social, sempre nas lutas, sempre brigando, sempre me manifestando contra as coisas que eu achei errado, sempre brigando pelos interesses dos setores mais pobres da população, pelos interesses dos trabalhadores, né, e que fui eleita, né, por um partido, né, ainda naquele momento um partido pequeno, né, fui eleita através de um coeficiente eleitoral, de um esforço coletivo do meu partido, da votação expressiva que teve o nosso puxador de legenda, né, o deputado Marcelo Freixo. E naquele momento ali eu vi, né, pela citação do governador, quando ele tentou fazer aquela citação negativa para colocar numa certa defensiva o candidato do meu partido, eu vi quão significativa, né, foi a política que eu desenvolvi dentro dessa casa, né? Todo mundo aqui sabe, não só aqui dentro, mas lá fora, sabem, né, de como eu fui, desde o primeiro momento que eu entrei aqui na casa, como eu fui caçada politicamente pelas posições que eu defendi aqui dentro, né? Logo no início, aqui na casa, eu tinha 3 meses de deputada, há 3 meses eu estava aqui dentro, e eu fui, né, tive uma indicação, tive uma representação contra mim, apresentada pela deputada Cidinha Campos, a mesa diretora, porque, segundo ela, eu teria feito aqui da tribuna acusações gravíssimas ao governador Sérgio Cabral durante a aprovação das contas do governador aqui na casa. E foi verdade, foi verdade. E o meu crime nessa tribuna foi pegar o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que acusava o governador Sérgio Cabral de uma série de fraudes e de desvios, está escrito lá nesse documento até hoje, trazer aqui para a tribuna e falar desse documento. Esse foi o primeiro processo de cassação, né, o primeiro pedido de abertura de cassação que eu sofri aqui na casa. O segundo processo de cassação foi em função da luta dos bombeiros, né? Eu fui gravada, mais uma vez, pela Rede Globo, né, conversando com o cabo Daciolo e falando sobre a greve, dizendo a ele o que eu achava, que ele estava na Bahia no momento, eu achava que ele deveria vir ao Rio,
que aqui estava sendo organizada a greve, que aqui as pessoas estavam se mobilizando e que eu achava que o principal papel dele era aqui no Estado, que ele deveria, né, que a melhor maneira dele ajudar a greve na Bahia seria ele estando aqui, fortalecendo a luta aqui. E aí fui gravada e mais uma vez criminalizada, né, porque na concepção desse governo, de uma parcela também da sociedade, organizar a luta, organizar a mobilização e ser a favor das lutas do povo é motivo de crime. E também, através da deputada Cidinha Campos, foi feito mais um pedido, né, para que eu fosse criminalizada e que eu tivesse meu mandato cassado. Bom, o povo falou mais alto, foi às ruas, colocou as bandeiras, as fitas vermelhas, abraçaram os bombeiros, né? A população se manifestou numa grande mobilização no estado todo e aí esse processo contra mim acabou entrando também aí pelo ralo aqui, né? Tem um ralo aqui que de vez em quando, dependendo das conveniências políticas, esse ralo se abre e as coisas vão por ele. E sofri também agora, né? Por parte também, aí foi a mídia, né? A mídia, impressionante como a mídia manda aqui dentro da casa também, mas também como instou, né, a Corregedoria da Casa a vir sobre mim para me questionar pela carona que eu dei aos ativistas lá no consulado do Uruguai, né? A Heloísa Sami, advogado, o filho dela, o Davi, e a outra menina, né? 3 ativistas que estavam tentando um asilo político, que não aconteceu, e durante esse processo, a expulsão deles do consulado, né, eu saí com eles dentro do consulado, pela porta da frente, tinha polícia, né, a polícia militar estava lá, e eu saí com eles pela frente, no carro da Assembleia Legislativa, levei-os até São Conrado, e também, não, foi um crime que a deputada fez e tal, e mais uma vez uma pressão por um mandato, né, por uma cassação de mandato. Depois não deu em nada também, porque 2 dias depois a Justiça cassou a ordem de prisão, as liminares de prisão que tinha contra eles. Inclusive, nessa última semana, saiu uma decisão, né, do Tribunal de Justiça aqui, cassando todas as provas ilegais que o governo utilizou contra esses ativistas. Então, na verdade, bandido que estava usando provas ilegais era a Delegacia de Repressão, né, aos crimes de informática, e quem estava tentando prender ativistas que não tinha nada contra eles objetivamente. E eu fiz, né, e continuarei fazendo, usei o meu mandato, a estrutura do meu mandato, no caso o carro, para defender esses ativistas, como já defendi e dei carona para vários outros ativistas e militantes, né, que foram presos, que foram cassados ou que, enfim, de alguma forma foram criminalizados. Mas teve um processo, deputado Wagner Montes, que doeu muito. Teve um processo, porque eu, como uma mulher do povo, uma mulher lutadora, uma mulher aguerrida, eu nunca tive problema para enfrentar debates políticos. Eu nunca tive problema para me colocar e assumir as responsabilidades de todas as coisas que eu faço na política. Mas essa armação, né, que foi feita contra mim, de pegar, né, uma cotização que existe no meu gabinete, porque eu também sou mulher para dizer isso, sempre disse isso aqui, disse para a imprensa na época e continuo dizendo. O estatuto do meu partido, do PSOL, diz lá, está escrito, que os militantes do PSOL que estão no parlamento cotizam para o partido. Então, no meu gabinete, existiam 12 militantes que cotizavam para o partido. Como eu, como deputada, que recebo aqui líquidos 14 mil reais, cotizava 4 mil reais do meu salário para o PSOL, né? Da mesma maneira que também tentaram criminalizar o fato de eu vir do movimento sindical e do sindicato que eu fazia parte, que eu fundei, militei quase 30 anos nele, né, mais de 30 anos nele, que é o Sindesprev, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho e Previdência, de dizer que esse sindicato também apoiou a minha eleição e apoiou a minha luta, tanto política quanto financeiramente. Né? E isso não porque eu roubei, eu tirei dinheiro do sindicato, não, lá se faz assembleias, lá tem assembleias, as pessoas se reúnem e definem, né, qual é o apoio político do sindicato. Acontece que pegaram isso, o apoio político do sindicato à minha campanha, pegaram a cotização que existia e que continua existindo, não a cotização que eu me aproprie, que eu fico com dinheiro para mim, essa não existiu, não existe, e nem ninguém conseguiu provar, né? Mas pegou isso, deu na mão da Rede Globo, né, que é uma das maiores, que mais recebe verbas de publicidade do governo do Estado, e a Rede Globo passou simplesmente, né, um ano, como continua até hoje, eu acho ótimo, né, um ano me batendo e tentando me jogar na vala comum da corrupção do Estado, tentando me equiparar com a corrupção que graça no governo, que graça em grande parcela dos espaços na Assembleia, que graça na Justiça, que graça na sociedade, enfim, né? E eu quero dizer aqui
que esse baque foi grande para mim, isso foi muito duro para mim, porque fazer debate, política é uma coisa, fazer debate defensivo, tendo que se defender de acusações éticas e morais, para mim foi uma coisa muito nova. Eu nunca tinha sido acusada, né, da forma como eu fui, na magnitude, né, e com a força, com a voracidade que eu fui acusada dentro desse processo ético. E o que mais doeu? Não porque a Cidinha Campos, não porque o Cabral, não porque a Rede Globo, porque esses estão em outra trincheira, eu nunca estive do lado deles. Esse tem que me acusar, se eles pararem de me acusar, significa que eu estou errando na política. O que doeu foram algumas pessoas, militantes do meu partido, que estavam no meu gabinete, o que me doeu foi a direção do meu partido aqui no Rio de Janeiro, o que me doeu foram os parlamentares do meu partido aqui no Rio de Janeiro se somarem a esse ataque e tentar, né, me destruir junto com os meus inimigos, que são os nossos inimigos. Isso realmente me doeu. E eu passei por um período de depressão, eu passei por um período muito triste. Mas quero dizer que esse período está superado. E que não adianta mais os fakes na internet, na minha página, tentar minar o meu trabalho político. Não adianta mais as notinhas, né? Nos jornaizinhos, nessas, né, editorias desses jornalecozinhos aí, não vão me pautar. Eu acho que ficou claro durante esse período, né? Ficou muito claro durante esse período que o ataque que eu sofri não foi um ataque moral, que eu não tenho envolvimento moral, que eu nunca ganhei dinheiro, tá certo? Que eu nunca tive nenhum tipo de vantagem, né? Apesar de ridiculamente, né, o sistema Globo de comunicação colocar matérias aqui, teve uma que foi ridícula, né, onde tinha um quadrinho de quem mais enriqueceu na LERJ, e eu aparecer em primeiro a minha carinha linda, magrinha, que agora eu estou linda e magrinha, aparece a minha carinha linda e magrinha como sendo a mais rica da Assembleia Legislativa. Ridículo, né? No outro dia foi tão ridículo que no outro dia eles tiveram que dizer, não é bem verdade, ela agora é a mais pobre. Quer dizer, um dia eu sou a mais rica, né? Estou lá na frente, embaixo tem Pisciano, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem, e no outro dia eles têm que dizer, não é bem assim. Então, isso que eu estou colocando aqui é para dizer o seguinte, né? Domingo tem eleição, e eu não sei qual é o resultado das urnas, eu não sei como as pessoas vão votar. Mas se eu for reconduzida essa casa, se eu tive 4 processos de cassação nessa última legislatura, pode saber que eu vou ter 8 na próxima. Eu vou ter 8 na próxima, como mínimo. Porque eu não vou dar um passo atrás, eu não vou recuar 1 milímetro atrás dos meus princípios, da defesa do povo pobre, da defesa do povo trabalhador, né, da democracia. Não vou recuar 1 milímetro de usar a estrutura do meu mandato para defender trabalhador, para defender ativista. Não vou recuar 1 milímetro do meu mandato para defender a democracia e para lutar contra o estado de exceção que se instalou no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, vim aqui hoje fazer uma declaração de voto a mim mesma. Eu vou, no dia 5, votar na Janira Rocha. Sabe por quê? Porque a Janira Rocha é uma mulher de luta, porque a Janira Rocha não baixa a cabeça, porque a Janira Rocha é humana, ela acusa a pancada, mas ela não vai dar nenhum passo atrás, né, para os seus algozes. Então, no próximo domingo, eu desejo uma boa votação a todas as pessoas. Eu desejo que realmente a gente possa extrair das urnas a presença de mais e mais e mais lutadores para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que nós possamos ter mais e mais e mais representantes do povo pobre, representantes dos ativistas, representantes da juventude, representantes de pessoas que não aceitam esse estado de exceção que está aqui dentro do nosso estado. Então é isso, deputado Wagner Montes. Eu não podia, frente à lembrança do governador do estado, né, o senhor Luiz Fernando Pezão, frente à lembrança e à deferência que ele me fez ontem, deixar de estar aqui hoje falando isso. Quero dizer ao governador que quando ele faz acusações, né, em rede nacional, como ele fez ontem a mim, ele está me dando galardões. Certo? Eu tomo como medalha uma acusação do atual governador, né? Uma acusação da superestrutura política desse estado. A minha pessoa, para mim, é um galardão. E mais, só Deus constitui e desconstitui as autoridades. Só Deus. E eu passei pelo que passei e falei ali embaixo. Se for da vontade de Deus, todos os poderosos dessa casa vão fazer o que quiser, mas eu vou permanecer. E se Deus achar que eu não deva permanecer,
muito humildemente não permanecerei, vou lutar em outra trincheira. Agora avisa ao governador e a quem mais quiser, só Deus pode me desconstituir, só Deus pode me mandar embora. E se eu for, né, se agora no dia 5 eu não for reconduzida, saio com a cabeça em pé, porque eu fiz aqui dentro o que eu vim fazer, e eu sofri as pancadas aqui dentro, porque eu honrei a minha missão nessa casa com o povo pobre do meu estado, com os trabalhadores do meu estado. No mais, feliz votação para todos que estão aqui, que façam